Olá pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, boa noite ou boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver vendo essa nossa live de hoje, de segunda-feira, dia 6 de julho, Boa noite pessoal que está entrando, Eliette, boa noite, Adélia, boa noite, pessoal do Instagram, muito boa noite para todos vocês. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que a gente vai falar hoje, que acredito também que já é aí um assunto bem debatido na internet, entre médicos, pacientes. E, bom, gente, a live de hoje a gente vai falar sobre a ivermectina, né? Um antiparasitário, um antihelmíntico que tem se falado bastante com relação à questão do tratamento e prevenção na Covid-19. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal começar a chegar. Agora são 6h30 da tarde, tem muita gente saindo do trabalho, chegando em casa, né? Gente tentando, enfim, conectar a internet. Aí vamos esperar um pouco. Pessoal, quero aqui pedir para vocês que compartilhem o máximo esse vídeo, inclusive agora, nesse momento da live, que é muito importante que as pessoas tirem as dúvidas nesse momento. Eu tenho certeza que muitos lugares, como a gente aqui em Paranaguá, está vivenciando um momento muito crítico. Quem mora aqui em Paranaguá, no Paraná, sabe que nós estamos aí tendo um aumento exponencial do número de casos, né? Então, diante de toda essa situação, e diante das dúvidas que as pessoas têm com relação à ivermectina, eu resolvi fazer essa live para vocês e falar tudo, absolutamente tudo, sobre esse antiparasitário, né, sobre esse antihelmíntico, essa medicação que nós já utilizamos há mais de 40 anos. Né? Nós já utilizamos a ivermectina há mais de 40 anos. Ok? Então, eu vou falar bastante sobre ela hoje aqui para vocês. Espero que vocês que estão entrando agora na live fiquem até o final, tá? E se preparem, porque hoje a gente tem bastante conteúdo, a gente tem bastante coisa para poder falar para vocês, tá? Algumas coisas talvez sejam um pouco controversas, ok? E também algumas coisas também alguns colegas nossos aí não concordem, e isso daqui, gente, é uma democracia, tá? Cada um age da forma que acha mais correta possível nesse momento. Vamos esperar mais um pouco o pessoal começar a entrar. Boa noite, Ellen, boa noite, Ellen. Ellen, nossa paciente, Jô Santos, boa noite. Pessoal, ótima noite a todos vocês. Bom dia ou boa tarde, eu não sei em que momento que você está assistindo essa live. Eu estou aguardando o pessoal começar a entrar e compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que muita gente tem esperado aí para a gente falar sobre a ivermectina. Muitos pacientes, inclusive, vieram na clínica hoje questionar muito sobre essa questão da ivermectina, né? Quando que deveria tomar, se realmente deveria tomar a ivermectina, se ela realmente funciona, se cientificamente a ivermectina tem comprovação. Vamos esperar mais 30 segundos, gente. Mais 30 segundos para o pessoal começar a entrar, para o pessoal começar a pegar do começo a nossa live sobre ivermectina. Mais um pouquinho só. Bom, gente, é o seguinte. Essa live, ela tá um pouco pesada, tá um pouco densa. Eu vou dar bastante conteúdo aqui para vocês e espero que você que está entrando agora na live fique até o final, ok? Até o final, porque a gente, claro, vai precisar do começo para poder entender depois o final da live. Gente, olha só, antes de eu falar sobre a ivermectina, eu quero colocar vocês com 2 pés juntos no chão para vocês entenderem o momento que a gente vive no mundo, no país e inclusive na nossa cidade, tá? Nós estamos diante de uma pandemia sem precedentes. Não, doutor, mas antigamente existiu a peste bubônica, a gripe espanhola. Gente, existiu. Mas naquela época, nós não tínhamos os bilhões de habitantes que nós temos na Terra hoje, e muito menos essa forma de relação que as pessoas têm hoje, que é tão fácil você ir de um país para o outro comprando uma passagem de avião. Nós não tínhamos isso antes, mas agora nós temos. E por conta disso, o coronavírus ele se alastrou em questão
de meses. Gente, nós estamos diante de uma doença que tem uma alta carga de transmissibilidade, tá? E isso eu tenho notado cada vez mais nos pacientes que eu atendo. Como, doutor? Da seguinte forma, uma pessoa da família pega, em questão de pouquíssimos dias, a família inteira se contamina e tem sintomas de Covid-19. Isso é muito claro pra gente que é médico, tá? Eu não estou falando isso de literatura médica, não. Eu estou falando da minha prática, dos pacientes que eu atendo. Esses pacientes que eu atendo as famílias com sintomas de coronavírus e não atendo simplesmente uma pessoa só. E quando só vem uma pessoa, pode ter certeza, no dia seguinte vai vir mais gente da família com o mesmo sintoma. Então, essa pandemia que a gente vive é sem precedentes. E ó, eu quero botar os dois pés juntos de vocês no chão aqui agora. Gente, só tem duas formas de a pandemia do coronavírus acabar. Tá? Até agora, eu não vejo outra forma. Se alguém aí que está assistindo a live conhece outra forma, por favor, expõe aqui no Instagram e no Facebook, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar esse outro pensamento seu. Mas eu, como médico, eu só vejo duas formas de uma pandemia do coronavírus acabar. Uma forma seria a gente ter a vacina e imunizar cerca de 70, 80% das pessoas do mundo inteiro, para assim a gente quebrar a cadeia de transmissão da Covid-19. E a outra forma seria esses 70, 80% das pessoas pegarem o coronavírus, desenvolverem uma imunidade contra ele, que a gente ainda não tem certeza se nós desenvolvemos essa imunidade, nós ainda não temos certeza. Por isso vem aquela questão da pergunta, mas doutor, será que uma pessoa que pega uma vez coronavírus pode pegar outras vezes? A gente não tem certeza disso ainda. Tá? Então, são essas duas formas. Ou a gente imuniza 70, 80% da população mundial, bilhões de pessoas, para que daí a gente quebre a cadeia de transmissão, ou cerca de 80% das pessoas peguem o coronavírus, se imunize automaticamente contra o coronavírus, e isso vai gerar o que a gente chama de imunidade de rebanho. Ou seja, os 80% que pegaram o coronavírus vão fazer que os 20% que não pegaram não pegue mais, porque o vírus vai parar de circular. Gente, essa é a única realidade que eu vejo hoje em dia. Enquanto isso não tem, a gente vai fazendo o que a gente faz. Isolamento social, lockdown ali, lockdown lá, usa máscara, usa álcool gel. Isso significa que não é efetivo? Gente, isso é sim efetivo. Para acabar a pandemia, eu não vejo que isso seja efetivo para acabar a pandemia. Mas isso é efetivo para que muita gente não pegue ao mesmo tempo. Porque aqui a gente está falando de uma doença sem precedentes no mundo em questão de transmissibilidade. É algo muito rápido. A velocidade de contaminação desse vírus eu não tinha visto em nenhuma outra doença até agora. Então, é por isso que a gente faz lockdown, por isso que a gente faz isolamento. Não é para acabar a pandemia. Que fique bem claro que você coloque os dois pés no chão a partir de agora. Isso a gente faz para que a taxa e velocidade de transmissibilidade do vírus seja menor e assim nós, médicos, serviços de saúde, consigam atender as pessoas. Bom, coloquei vocês aqui diante do contexto que praticamente o mundo inteiro vive hoje em dia, ok? Falei sobre a questão da pandemia. Agora, vamos falar sobre essa tal molécula chamada ivermectina, que tem tanto médico falando que não presta para nada, médico falando que já está tomando e deu para a família. Mas o que é essa tal de ivermectina? Gente, ivermectina, os primeiros relatos de ivermectina já foram feitos há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, desde 1980 e lá vai bolinha, tá? E para que foi criada inicialmente a ivermectina? A ivermectina, gente, ela é uma molécula que foi criada para tratar inicialmente parasitose. Parasitose, uma das mais conhecidas aí é a famosa elefantíase ou filariose ou a oncocercose, que é cegueira dos rios na África. Então, é claro, a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil, mas se você for pegar a África do Sul ou a própria África subsaariana,
nós temos muito casos de filariose, desse parasita que infecta o sistema linfático, enfim, anda pela circulação. E a ivermectina, gente, o bacana dela é que com uma única dose você consegue prevenir que essa pessoa não pegue por cerca de 1 ano essa filariose. E isso antigamente matava muito na África. Além de matar, deixava muita sequela. Só que o que foi notado nessa ivermectina ao longo do tempo? Foi notado que a ivermectina ela tinha uma atividade antiviral. Gente, só para vocês terem uma noção, a ivermectina ela já foi testada para HIV, já foi testada para dengue, já foi testada para chikungunya. A ivermectina já foi testada para outros vírus que não somente o SARS-2-nCoV, que é o vírus que causa a Covid-19. O que acontece? Por que essa molécula é tão fantástica? Porque assim, ó, ela age como se fosse um bloqueador da porta do vírus no núcleo da célula. Bom, imagine que aqui você tem uma célula, ok? Nessa célula aqui, que é uma bolinha, eu não tenho nenhuma bolinha aqui para mostrar para vocês, infelizmente, mas imagine que aqui você tem uma bolinha. No meio dessa bolinha, você tem um núcleo da célula, que é o que comanda toda a célula. Para quem não sabe, o nosso corpo ele é composto de células, que são unidades que formam os vários tecidos do nosso corpo, da pele, do pulmão, do coração. E no meio dessa célula tem o núcleo. Gente, o vírus para sobreviver, o SARS-2-nCoV, ele precisa entrar nessa célula, passar pela membrana, infectar a célula, chegar lá no núcleo da célula e injetar o material genético deles para fazer com que a célula produza mais vírus. É como se o vírus ele usasse a célula como uma barriga de aluguel. É isso que o vírus faz. Ele usa a célula como barriga de aluguel. E aí, o que acontece? O núcleo da célula começa a produzir mais SARS-2-nCoV, mais vírus da Covid-19. Gente, a ivermectina, ela simplesmente vai lá e impede que o vírus entre no núcleo. O vírus ele até entra na célula, mas quando ele vai tentar injetar o material genético, através de um receptor chamado importina no núcleo, a ivermectina vai lá e fecha. É como se fosse uma chave que vai lá, fecha e fala, ó, aqui você não entra mais. E, gente, o vírus, quando ele não consegue injetar o material genético dele, ele morre. Porque ele é um ser acelular, ele nem vida tem. Tá? Ele precisa da célula para viver. Se ele não tiver célula para viver, ele morre, ele não se replica. Então, essa é a grande ação da ivermectina. Mas, vamos lá. Da onde, então, que surgiu essa situação da ivermectina com relação à Covid-19? Tá aqui, ó. Mostro aqui para vocês da onde começou a surgir esse talvez boato, talvez verdade, talvez não verdade, de que essa tal ivermectina seria um remédio dos deuses que talvez teria o poder de controlar a Covid-19. Disso daqui, ó, gente, tá? Isso daqui que eu estou segurando na minha mão é um artigo científico. Vocês estão conseguindo enxergar, ó? Isso daqui, gente, é um artigo científico, ok? Impresso em folha de papel A4, tá? Vocês veem que olha só o tamanho desse artigo científico. Ele tem aqui 1, 2, 3 páginas. Praticamente 3 páginas. Um artigo científico muito pequeno. Muito pequeno. Tá? A gente está acostumado a ler artigo científico de 20, 30 páginas. Ensaios clínicos. E esse artigo científico com 3 páginas, tá, está mudando a forma como a gente está utilizando a ivermectina com relação à Covid-19. E o que exatamente esse artigo aqui explicou? Gente, lá por janeiro, é claro que eu não vou ficar falando termo técnico aqui com vocês, tá? Lá por janeiro desse ano, quando começou esse negócio do SARS-2-nCoV, da Covid-19, uma equipe da Austrália
ordenada pelo Dr. Leon Kaly, reuniu alguns pesquisadores e resolveram fazer o seguinte: bom, já que a gente testa a ivermectina para tanto vírus, por que a gente não testa para esse SARS-2-nCoV? E, gente, eles fizeram o seguinte: pegaram uma placa de Petri, colocaram células infectadas com SARS-2-nCoV e resolveram colocar uma quantidade de ivermectina em contato com essas células. E o mais surpreendente é que eles viram o seguinte: em 24 horas chegava a diminuir cerca de 93% a quantidade de carga viral naquelas células. E em 48 horas diminuiu 100%. Essa foi a conclusão dessa pesquisa australiana iniciada em janeiro, porém publicada há pouco tempo. Se eu não me engano, acho que foi publicada em abril, que está escrito aqui. Gente, deixar bem claro para vocês, essa pesquisa foi uma pesquisa realizada in vitro. O que é pesquisa realizada in vitro? É uma pesquisa realizada em laboratório, em uma placa de Petri, com células. Não é uma pesquisa in vivo. Não foi um ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego que vocês têm ouvido falar tanto na mídia, que era um ensaio clínico que estava sendo feito com relação à hidroxicloroquina e foi proibido que persistisse. Não é isso que está sendo feito aqui da ivermectina. Isso daqui provou que a ivermectina tem uma ação muito boa in vitro. Mas esse artigo não prova que a ivermectina tenha uma boa ação in vivo, no ser humano, na prática. Não está sendo provado aqui isso. Mas então por que está tendo tanto estardalhaço com relação à ivermectina? Porque simplesmente, gente, médicos, como por exemplo a doutora Lucy Kerr, que é uma médica muito prestigiada aqui no Brasil, resolveu estudar a ivermectina. Estudou a molécula, ok? E ela mesmo, que tem vários colegas médicos, começou a conversar com esses colegas sobre esse resultado dessa própria pesquisa do Leon Kaly. E com esses médicos, ela resolveu testar com algum deles se realmente essa ivermectina talvez tivesse efeito na prática. E aí, vários desses médicos começaram a utilizar em alguns pacientes, inclusive neles próprios, como profilaxia e prevenção. E a gente vai falar sobre isso, ok? Eu vou falar sobre tratamento e prevenção com ivermectina, fiquem calmos, tá? E aí, eles começaram a testar, se eu não me engano, era em torno de 570 médicos que ela tem no grupo dela, e vários deles começaram a testar, e vários deles começaram a relatar, ok, que estavam tendo sucesso com a utilização da ivermectina. Gente, tudo até agora foi simplesmente relato de casos médicos. Nada publicado ainda, e muito menos nenhum ensaio clínico, tá, diante da ação da ivermectina. E nós temos visto isso, por exemplo, um outro relato de caso, além da doutora Lucy Kerr com os colegas dela, nós temos o prefeito, por exemplo, de uma cidade do interior de São Paulo, que é Porto Feliz, alguma coisa assim, que ele começou a utilizar ivermectina em alguns quarteirões. E notou que os quarteirões ao lado, várias pessoas pegavam o coronavírus e pessoas que utilizavam ivermectina naqueles quarteirões selecionados por ele não pegavam. Gente, isso são relatos. Volto a dizer, gente, isso somente são relatos, tá? Isso não tem comprovação científica ainda, ok? Quem também assistiu àquela live sobre o tratamento precoce, que dura quase 3 horas, e onde vários médicos, enfim, várias autoridades eles falaram sobre a ivermectina, ok? Então, esse é o contexto em que está se utilizando a ivermectina, tá? Por quê? Porque tudo começou
com esse artigo de 3 folhinhas australiano que eu acabei de mostrar para vocês aqui na nossa live. Bom, gente, qual que é a função, teoricamente, da ivermectina contra o coronavírus? É não deixar o coronavírus replicar, ou seja, não deixar ele se desenvolver no nosso corpo. Bom, para aí agora que você vai entender, tá? Eu falei para vocês no início da live, essa live tá pesada, tem bastante conteúdo. Para aqui agora, vamos entender as 3 fases da Covid-19. Quem não sabia, vai ficar sabendo agora que a Covid-19, o novo coronavírus, nós passamos por 3 fases da doença. Fase 1, fase 2, que é dividida em 2A e 2B, e fase 3. Muito simples de você entender isso. A fase 1 é aquela fase em que você entra em contato com o SARS-2-nCoV, ele começa a se replicar na sua garganta, no seu nariz, e aí você começa a perder o olfato, e ele começa a descer para a região das vias respiratórias inferiores. Gente, a fase 1 é a fase que você tem um aumento da replicação do vírus, porém, você tem sintomas mais leves ou até mesmo nem tem sintomas. Vou dizer para você que basicamente a primeira fase são os primeiros 4 ou 5 dias de doença, onde você tem um pouco de febre, onde você tem uma tossezinha um pouquinho mais seca e irritativa da garganta, e onde você tem a perda do paladar. Essa é a fase 1, é a fase que o vírus está se replicando já. A fase 2A é aquela fase em que o vírus já está numa taxa maior de replicação, a sua tosse fica muito mais forte e o seu corpo começa a sentir mais o quadro infeccioso. Essa é a fase 2A. A fase 2B, gente, já é a fase onde você tem uma altíssima taxa de replicação do vírus. O vírus está no limite da replicação e você já está iniciando um processo inflamatório, que é nada mais do que o seu corpo tentando combater a Covid-19. A fase 2B, eu vou dizer para vocês que é a fase do pico da guerra. Pensa nos guerreiros brigando um com o outro numa guerra. Tá? Imagine lança, brigando, aquela loucura, aquela bagunça, aquela desorganização. É a fase 2B da Covid-19. É a fase em que você tem uma quantidade gigante de vírus no corpo e você tem uma quantidade gigante de anticorpo tentando combater. O teu corpo ele fica totalmente bagunçado. É a fase 2B, aonde começa a ter dano pulmonar, aonde começa a infecção começa a se alastrar para outros órgãos, ok? E aí você evolui para a fase 3, que é a fase da UTI, que é a fase onde o paciente já tem aquela falta de ar muito franca, o pulmão dele já está lesionado e os outros órgãos dele começam a lesionar, como sistema circulatório, rim, coração e também a parte hepática, a parte do fígado. Tá? Então essa fase é a fase 3, que é a última fase, que obviamente é a fase mais crítica, né? É a fase onde ocorre o óbito do paciente. Tá? A grande maioria das pessoas, gente, não passa nem da fase 2A. Tá? Ela para na fase 2A e melhora. Então nem todo mundo vai viver essas 3 fases. Agora, olha só que interessante que eu falei para vocês. A fase 1, muita replicação, muita replicação. Fase 2, tem mais replicação ainda. A fase 2B, o ápice da replicação. A fase 3, tem pouca replicação de vírus, mas você tem uma tempestade de citocinas. Você tem um processo inflamatório muito grande. Eu peço desculpas que eu esteja falando alguma coisa técnica para vocês, mas eu preciso falar isso para explicar aqui, pessoal. Gente, quando você acha que é para se usar a ivermectina? No começo, porque a ivermectina, ela breca a replicação
do coronavírus. Então, pensa comigo, não adianta, por exemplo, você usar ivermectina num paciente na fase 3, na UTI, não vai adiantar nada. Porque ali o paciente nem está tendo uma alta taxa de replicação, o paciente está tendo o quê? Uma tempestade inflamatória. É um processo inflamatório gigante. É nessa fase que você entra com corticoide, que você entra com anticoagulante no paciente. Ok? Então não adianta você deixar ivermectina para usar na metade para o final. Ivermectina tem que ser usada no começo. Por isso vem aquela questão que foi colocada na live do Alexandre, que é o tratamento precoce. Porque você tende a diminuir a replicação viral já desde o início. E a partir dessa situação, criou-se também uma outra situação no tratamento precoce com a ivermectina, que é a tal da profilaxia ou prevenção. Soltaram várias orientações sobre como tomar a ivermectina, né? Principalmente como tomar a ivermectina na prevenção da Covid-19. Gente, vou tomar um pouquinho de água porque eu estou falando bastante agora. Vamos lá. Olha só, gente, eu quero deixar claro para vocês agora a seguinte coisa. O que eu vou falar aqui para vocês são simplesmente orientações. Não são protocolos médicos como está sendo colocado em vários canais da internet, em vários sites. Isso não é protocolo médico. Por que não é protocolo médico? Porque isso não tem comprovação por ensaio clínico. Não tem comprovação por publicação. Não tem uma comprovação científica robusta. Como não tem comprovação científica robusta, é uma orientação. Mas, doutor, por que você não espera, antes de falar isso, que saia uma pesquisa comprovada na The Lancet, enfim, ou qualquer outra revista prestigiada na medicina, para você falar, gente, porque a gente está no meio de uma pandemia. Ensaio clínico, randomizado, controlado, duplo cego, que seja, demora. Demora 1 ano, 2 anos. Agora, adianta eu recomendar para vocês utilizarem uma medicação daqui a 2 anos, que já passou a pandemia? Não adianta. Então isso tem que ser falado agora. Vocês têm que entender essas orientações nesse momento. Ok? E deixar muito claro para vocês. Não utilizem medicação sem a prescrição do seu médico de confiança. Por favor, tá? Isso é seríssimo. Seríssimo. Não façam isso. Eu vou orientar vocês sobre a ivermectina agora, tratamento e profilaxia que estão alguns médicos utilizando, inclusive vários deles colocando na internet, tá? Mas eu não quero que vocês utilizem sem ter o aval do seu médico, ok? Do médico que lhe acompanha. Gente, olha só. Basicamente, a gente tem aí 4 orientações que estão sendo feitas na utilização da ivermectina no tratamento da Covid-19. Nós temos 4, tá? A primeira delas foi utilizada em um ensaio clínico feito por Patel, que inclusive esse ensaio acho que deve estar em andamento, ele não está ainda publicado, mas segundo os pesquisadores, eles estão utilizando a dose de 150 microgramas por quilo em dose única para tratar a Covid-19. Isso significa que a cada 40 quilos utilize-se um comprimido de 6 miligramas de ivermectina. Essa é a orientação dada por Patel e colaboradores no ensaio clínico deles. Mas isso, eu percebo que a maioria das pessoas não estão utilizando. Tá? Aí, teve aquele tal do protocolo da Marinha, né? Que inclusive ela tirou do ar, enfim. Mas houve uma conversa sobre essa questão do protocolo da Marinha, em que se utilizava 200 microgramas por quilo em dose única para tratar o coronavírus. Ou seja,
A cada 30 quilos, um comprimido. Tem uma outra orientação feita pelo Dr. Anthony Young na internet, um médico bastante prestigiado, em que ele orienta que se tome um comprimido por dia por 4 dias, independente do peso. Agora, o que eu tenho observado, que muitos colegas meus têm utilizado, muitos médicos têm falado, é a orientação dada pela doutora Lucy Kerr, que ela é uma ecografista, uma médica muito reconhecida, ok? No meio médico, muito reconhecida, e ela orienta que seja utilizado na dose de 200 microgramas por quilo por dia, por 3 dias. Ok? Deixa eu só... Deu um panezinho aqui, pessoal. Só um minutinho, peraí. Pronto. Então assim, pessoal, olha só. Vamos lá. Vamos falar para vocês. Então, essa orientação, ela está sendo feita pela doutora Lucy Kerr, ok? Inclusive, ela está iniciando uma pesquisa de ensaio clínico com essa orientação, tratando casos controles com ivermectina e outros casos sem ivermectina, para fazer a comparação e realmente ver se a ivermectina em vivo faz efeito. Doutora Lucy Kerr está fazendo isso. E a orientação dela é o seguinte: a cada 30 quilos utiliza-se um comprimido, dose única, por dia, por 3 dias. Segundo ela, é melhor se utilizar nessa dosagem. Por quê? Porque nós sabemos que grande parte da ivermectina ela acaba ficando armazenada no tecido lipídico, na gordura. Então, não adianta você dar a mesma dose para um paciente de 60 quilos e a mesma dose para um paciente de 120 quilos, porque o efeito não vai ser o mesmo, já que grande parte da ivermectina vai ficar armazenada no tecido adiposo, na gordura. Então, como que faria isso? Seria da seguinte situação: você utilizaria, imagine um paciente de 60 quilos, então seriam 2 comprimidos, dose única, normalmente depois de uma refeição, pode ser depois do almoço, da janta, uma vez por dia, por 3 dias. Isso eu estou falando com relação a tratamento da Covid-19, segundo a doutora Lucy Kerr, ok? Se o paciente tem 90 quilos, 3 comprimidos, uma vez por dia, por 3 dias. Se o paciente tem 70 quilos, nesse caso, é acima de 60. E aí você arredonda para 3 comprimidos. Então seriam 3 comprimidos, uma vez ao dia, por 3 dias. Ok? Gente, esse é o tratamento proposto pela doutora Lucy Kerr e orientado por ela para se fazer na Covid-19. Ok? Olha só. Vou falar aqui para vocês. Dr. Joãozata, eu tenho tratado muitos pacientes com coronavírus. Quem é meu paciente sabe, né? Nós temos atendido igual um louco vários pacientes com coronavírus, tá? Atendido, conversado via WhatsApp, orientado a todo momento, acompanhando a todo momento esse pessoal aqui em Paranaguá. E olha, eu posso falar para vocês o seguinte: eu tenho aí mais ou menos em torno de 80 e poucos pacientes até agora tratados com a ivermectina, ok? E um deles somente foi para internamento. Um deles, tá? Isso daqui não serve resultado de pesquisa nenhuma, tá? Isso é meu relato como médico. Vários médicos estão fazendo seu relato, eu estou fazendo o meu aqui agora. Então, desses 80 e poucos pacientes, um só acabou indo para internamento. Era jovem, aliás, paciente jovem. Só que ele, o problema é que nós iniciamos a ivermectina dele na fase tardia, na fase 2B, onde o paciente já estava com falta de ar e já estava tendo dano pulmonar. Lembram que eu falei para vocês?
a melhor fase para utilizar a ivermectina é na fase precoce, a fase 1. Quem está entrando agora na live, depois volta, você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui. Então, esse é o meu relato como médico. Até agora, nesses 20 dias aí praticamente que eu tenho tratado pacientes com coronavírus, até agora um deles evoluiu para internamento. É claro que isso pode ter muito viés, gente, ok? Nós estamos falando de uma doença que cerca de 80% a 85% das pessoas vão ter sintomas muito leves ou nem vão ter sintomas, ok? Então talvez essa grande maioria das pessoas que utilizam ivermectina, se eu nem utilizasse a ivermectina nelas, elas estariam bem. Mas talvez uma percentagem pequena delas ali, que se eu não utilizasse a ivermectina, poderia ter evoluído para uma replicação maior. Não sei. O que eu sei e posso dar de dados para vocês aqui de relato é que desses 80 e poucos pacientes, somente um deles até agora foi para internamento. Nenhum, graças a Deus, evoluiu para óbito ainda. Ok? Nenhum. E eu tratei pessoas de várias idades, idosos, jovens, todos. Tá muito miscigenado o tratamento. É claro que a maioria é jovem, né, gente? Porque a maioria é o jovem que está pegando coronavírus, não é idoso, não. Tá? O idoso ele sempre pega em segundo plano, quando o jovem transmite para ele, infelizmente. Essa é a forma de tratamento do coronavírus. Agora vem uma grande polêmica, tá, com relação à questão da prevenção com a ivermectina. Gente, eu considero isso sim uma polêmica, porque eu não concordo com muita coisa que está se falando com relação à prevenção da ivermectina. Tá? Porque assim, ó, a ivermectina ela pode prevenir? Não sabemos. O que nós estamos fazendo até agora é tudo off-label, ou seja, sem embasamento em ensaio clínico, volto a dizer para vocês. Só que a gente sabe que a ivermectina ela pode diminuir a replicação do vírus. E a gente sabe que a gente pode ter o vírus replicando no nosso corpo e não sentir nada. Então por isso, acaba se utilizando periodicamente a ivermectina para tentar se prevenir contra o coronavírus. Alguns médicos têm orientado para utilizar uma vez por mês essa dose de tratamento de 3 dias que eu acabei de falar. Outros orientam que se utilize a cada 15 dias. Gente, a minha orientação para os meus pacientes é a seguinte: você pode até utilizar a ivermectina como prevenção se você desejar e se o seu médico concordar. Mas somente faça para grupo de risco. Para grupo de risco. E para aqueles pacientes com sintomas de Covid-19. Pô, não tem cabimento você fazer ivermectina para um cara de 18 anos de idade que não tem sintoma nenhum. Para um cara de 25 anos que também não tem sintoma nenhum. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Por que não tem cabimento? Porque não tem ivermectina para todo mundo. Não tem ivermectina para todo mundo. Na minha cidade de Paranaguá, acabou a ivermectina. Porque um monte de gente... Porque não é porque tem um monte de gente com coronavírus, não. Não é. É porque um monte de gente comprou sem saber como utilizar. Isso não deve ser feito. Se for utilizado de forma profilática e preventiva, ok. Mas tenha critérios. E o critério é, utilize em grupo de risco. Paciente diabético, paciente idoso, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que são linha de frente também devem utilizar. Agora, vai utilizar um cara de 20 anos de idade que não tem problema nenhum, que a chance dele é de 5% de evoluir para um quadro mais grave. Utiliza nele sim, quando ele tiver sintoma. Não tem sintoma, não utiliza. Então parem de ficar utilizando ivermectina se você não for profissional da saúde. E aqui profissional de saúde, gente, são todos profissionais. Desde os enfermeiros, técnicos, médicos, terapeutas, até o pessoal que fica na portaria, fica na secretaria, na recepção. Eles são profissionais de saúde e também eles têm o direito de utilizar. Agora, se você não for profissional de saúde e não for grupo de risco, não utilize a ivermectina, amigo. Porque não tem medicação para todo mundo. Ok? Vamos ser racional nesse momento. Vamos ser muito racional nesse momento. Ah, doutor, mas você acabou de falar agora para a gente utilizar a ivermectina nas pessoas mais velhas, mas não tem efeito colateral? Eu ouvi falar que não pode utilizar a ivermectina na meningite. Gente, olha só.
Ivermectina é um medicamento que já tem há mais de 40 anos utilização no ser humano. E até agora, eu antes de falar com vocês procurei e não achei. Se você achar, mande para mim aqui o link. Não tem nenhum relato na literatura de morte causada pela ivermectina. Nenhum relato. Eu não achei. Se você achar, me manda aqui. Tá? Efeito colateral da ivermectina. Gente, é muito pouco. Quando dá efeito colateral da ivermectina, pode ser um pouquinho de pressão baixa, pode dar um pouquinho de dor abdominal, diarreia, náusea e vômito. Mas isso é muito difícil de acontecer, ok? Muito difícil de acontecer. A gente só não dá ivermectina para crianças com menos de 15 quilos ou menos de 5 anos de idade, gestantes, apesar de que a própria doutora Lusker, ela deixou claro num vídeo que ela fez sobre um estudo que foi feito em rata Winstars, inclusive acho que foi aqui no Brasil, grávidas. Eles fizeram um estudo, aplicaram ivermectina e observaram que no grupo que estava com ivermectina, o rato nasceu com menos malformação do que aquele grupo que não utilizou, segundo a doutora Lusker. Mas mesmo assim, não tem nenhum estudo comprovando que deve ou não deve se utilizar em gestante. E nesse caso, a gente deve não utilizar ivermectina na gestante. Então, crianças com menos de 15 quilos, crianças com menos de 5 anos, em gestantes, a gente não utiliza. Ah, mas paciente com meningite. Gente, paciente com meningite acontece o seguinte, só para você entender, o paciente com meningite ele tem uma quebra da barreira hematoencefálica. Qualquer medicamento que você der para esse paciente vai ser muito tóxico para o sistema nervoso central. Até se você der uma carga mais alta de paracetamol, você pode matar esse paciente, porque vai atravessar a barreira. Então, não é nesse paciente com meningite, o Túlio vai precisar de um monte de coisa, mas menos de ivermectina. É claro que você não vai dar para o paciente com meningite ivermectina. Ok? Bom, o efeito colateral dele é muito pequeno. Pode dar para idoso? Pode dar para idoso. Pode dar para paciente que tem problema cardíaco? Até pode, mas tem que entrar em contato com o cardiologista. Pode dar para mulher, para homem? Pode dar para mulher, para homem. Pode dar para paciente que tem problema nos rins? Pode. Até porque eu vou falar para vocês que a grande quantidade da excreção da ivermectina é feita pelo intestino. E não é feita pelo rim ou pelo fígado como muitos outros medicamentos. Ou seja, ela não faz uma sobrecarga renal. Mas é claro, isso depende da dose, né, gente? Qualquer medicamento depende da dose. Você não vai entrar com uma dose de cavalo de ivermectina. Por isso tem a orientação de se utilizar a ivermectina na dose por quilo. Ok? Gente, era isso que eu queria falar aqui para vocês. Agradeço a todos vocês por estarem até o final da live. Essa live aqui foi um recorde de pessoas. Fico muito feliz por vocês se interessarem. Mas eu quero pedir para todos vocês, com muito carinho aqui, o seguinte. Compartilhem essa live, mas tenham muita consciência em utilizar a ivermectina, porque não tem medicamento para todo mundo, e muita consciência em ter esse acompanhamento do seu médico para se utilizar, tanto de forma de prevenção quanto como tratamento. Por favor, consultem o seu médico antes. Não compre medicação sem você saber. Tá? Quem chegou agora na live, volta até o começo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa live. A gente falou bastante sobre o coronavírus e a ivermectina. Me perguntaram aqui se asmático pode utilizar. Asmático pode sim utilizar. Ok? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, mas a live vai ficar muito extensa. E depois, para quem for assistir, vai ficar muito complicado assistir uma live de uma hora e pouco, um maluco aqui do outro lado ficar falando sem parar, ok? Mas olha, gente, obrigado por todos vocês estarem aqui. Quando surgir mais uma dúvida, pode ter certeza que eu vou estar aqui falando com todos vocês. Um grande abraço, se cuidem, que Deus abençoe a todos, cuidem dos seus pais, cuidem dos seus filhos, cuidem das pessoas que você ama, e se Deus quiser, tudo isso vai acabar em pouco tempo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.